Vamos orar, vamos falar com Deus. O pessoal que está aí fora, os jovens, já vai botando para dentro, chama o pessoal aí. Vai botando, tá cheio de jovens, a gente acabou o Encontro Poder Jovem lá. Vamos ver, meu pessoal está todo ali animado, foi um grande trabalho hoje. E tenho certeza, se Deus permitir assim, será um grande culto também. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Pai, por estar nessa noite desta quarta-feira, Senhor, no Teu altar. Isso para mim é um grande presente, é um grande privilégio. E peço, meu Pai, que esse sentimento, meu Pai, esse preenchimento da gratidão, meu Deus, por estar aqui, por viver esse momento, por aproveitar esta oportunidade, venha perseguir a cada um de nós. Que o Senhor, meu Pai, visita, meu Pai, a cada casa, a cada igreja, a cada coração. E que o Senhor possa tomar, meu Pai, a nossa vida. Que mudanças, meu Pai, aconteçam, que essa palavra, meu Pai, que o Senhor nos deu hoje, Senhor, seja uma palavra que venha a ter um efeito, meu Pai, positivo pelo resto da nossa vida, porque é assim que o Senhor nos ensina, meu Deus, sobre a presença do Senhor. E a presença do Senhor precisa ser praticada, precisa ser vivida. O Senhor, meu Pai, não chamou servos, o Senhor não chamou, meu Pai, para nós sermos advogados, mas o Senhor chamou, meu Pai, para nós sermos amigos, testemunhas, e testemunhar, meu Deus, o Teu poder. Porque o que o Senhor faz nas nossas vidas, meu Pai, o que o Senhor está fazendo no Ministério Mudança de Vida, meu Pai, nesse tempo, nessa geração, é algo sobrenatural. E eu peço, meu Pai, que nenhum de nós não venha enxergar, meu Pai, o sobrenatural que estamos vivendo. É maravilhoso isso. Eu entrego esta reunião em suas mãos. E que não seja eu, meu Deus, ou a Jéssica, nesse altar, mas seja o Teu Espírito, meu Pai, conduzindo e falando através das nossas bocas. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Pratique a presença de Deus. Torne-se um amigo. A palavra de Deus diz em Romanos 5,10: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Quando nós pegamos essa palavra e levamos ao pé da letra, como alguém pode ser inimigo de Deus se Deus não tem inimigo? A partir do momento que nós não obedecemos a palavra, nós vivemos contra os mandamentos, nós até amamos, mas é somente um sentimento, porque ele não gera temor. A partir do momento que você teme a Deus, você se torna um amigo de Deus. Eu falei muito ainda no culto dos jovens passado sobre temor a Deus. Falei na madrugada também, das 2 da manhã também, no relacionamento com Deus, sobre sobre o temor de Deus. E o temor de Deus não é ter medo, é você ter respeito, é você ter reverência. E Deus quer ser o nosso melhor amigo. E nós parecemos com quem andamos. O Senhor, Ele quer que as pessoas sejam impactadas por nós, sem nós precisarmos falarmos uma palavra. Isso é ser um exemplo. Eu tenho 2 filhos e eu vejo a cada dia que passa que eu preciso falar menos e mostrar mais. Porque eles querem mesmo é copiar. E tudo, em todos os aspectos. As roupas, o que você come, o que você fala, as brincadeiras, as reações, as respostas. Eu percebi que algumas respostas que eu estava dando para o João, ele estava repetindo 100% para o Davi. E a partir do momento que eu mudei as respostas que eu estava dando para o João também estava mudando também para o Davi. Então tem coisas que não adianta você se ensinar, você precisa ser o exemplo. E nós nos tornamos melhores em tudo quando nós andamos com Deus. Quando você anda com uma pessoa melhor que você, você é constrangido a ser melhor. O Senhor nos ensina todos os dias, nós precisamos andar com pessoas melhores. E quando eu falo de melhor, não é uma pessoa mais talentosa, mas uma pessoa que ame mais a Deus do que você. E você vê isso.
Hoje, quanto mais eu ando com a bispa, mais eu sinto esse constrangimento positivo. Isso é bom. Porque a partir do momento que eu chego num ponto, ela me leva em outro. A partir do momento que eu reajo numa maneira, a bispa reage de uma maneira e me constrange. Recentemente ela teve uma atitude que eu fiquei impactado. Que ela, para ajudar, né, uma situação, ela resolveu um problema comprando um mesmo produto para começar que essa pessoa pratique com ela as mesmas coisas, simplesmente com o objetivo de elevar o padrão dessa pessoa. E ela decidiu fazer isso simplesmente porque ela sabe o que tem que fazer. O seu relacionamento com Deus tem muitos variados aspectos. Deus, Ele é o autor, o criador, Deus é o seu mestre, juiz, redentor, pai, salvador. Porém, a mais espantosa verdade que o Senhor nos ensina é que Ele anseia em ser o nosso amigo. Eu demorei para entender que eu não precisava fazer nada para Deus para Ele me amar. E é algo que muitas pessoas ainda andam com esse vício. Nós trazemos esse vício da nossa casa, da nossa infância, sempre acreditando que eu preciso fazer alguma coisa para ser amado. Eu preciso ser o melhor na escola para o meu pai me amar. Eu preciso comer todos os legumes e verduras para eu ser amado. Eu preciso arrumar meu quarto para ser amado. Eu preciso ser educado para ser amado. E simplesmente, Deus ele não trabalha dessa maneira. Deus, Ele é o amor. E Deus ele nos ama independente do que fizermos. Mas eu já falei sobre isso aqui, que o agradar a Deus é diferente. Amar, Ele ama. Ele ama aquele que fala, aquele que ofende ou aquele que elogia. Mas o agradar simboliza uma vida poderosa, uma vida em paz, uma vida abundante. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim. A bispa ainda falou recentemente sobre isso. O diabo tem um propósito, mas também Jesus tem o seu propósito. Jesus ele veio para que tenham vida. Nós precisamos viver essa vida. E não somente Deus nos chama para viver uma vida, mas é uma vida abundante, uma vida completa, uma vida feliz. E eu gosto muito do que essa palavra me levou a enxergar. Que tem muitas pessoas que acreditam que para ter um relacionamento com Deus, é simplesmente você precisa se separar. E é naquele momento eu sou santo. E a palavra de Deus nos ensina que é importante você ter esse momento com Deus. É óbvio, Jesus mesmo fazia isso. Chegava alguns momentos, né, em certo horário, ele se separava, deixava os discípulos lá e ia ficar um momento sozinho com o Pai. Mas a questão é que você não sai da presença de Deus. Você está fazendo compra, você está orando. Você está tomando banho, você está orando, você está louvando. Você está resolvendo um problema, você está orando, você está vivendo. Você está com a sua família, você está orando. Você está numa festa de aniversário, você está orando, você está louvando. Em todos os lugares, os atos e as atitudes mais insignificantes do nosso dia é um louvor a Deus. Isso para mim, eu acredito pelo menos que para muitos jovens isso vai ser revelador. Porque muitos dos jovens vivem uma indisciplina. Não consegue parar o seu momento, não consegue reservar aqueles 20 minutos, meia hora para ler a Bíblia, para estar em oração. Sempre está aquela vida corrida, vivendo uma vida reativa. Quando acontece algum problema, você está reagindo, nunca vivendo uma vida preventiva. E sempre está em débito com Deus. Sempre vive uma dívida. Você precisa entender que essa dívida precisa ser paga. Porque senão você nunca consegue crescer. Tem muitos jovens que vivem essa vida sempre em débito com Deus, sempre acorda de manhã já está frustrado, vai dormir já está frustrado, nunca consegue alcançar as expectativas, mas o Senhor não nos ensina para você olhar para aquilo que você não tem, para olhar para o seu problema, mas Ele quer que você olhe para aquilo que você quer se tornar, para as coisas boas. Você precisa ter o seu relacionamento com Deus em paz, você precisa ter um equilíbrio.
Entenda que você pode não orar. Já aconteceu isso no meu dia. Eu acordar, não consegui ler os 3 capítulos, ou os 4 capítulos, às vezes eu leio mais. Eu leio um só. Mas na hora do almoço eu leio mais um. Mas no final da tarde eu leio mais um. Mas à noite eu leio mais um. E fica tranquilo, e fica equilibrado, e está tudo bem. Você precisa ter paz no seu relacionamento, você precisa parar de se cobrar. Senão o diabo sempre vai trabalhar na tua cabeça que você nunca vai ser bom o suficiente. E por muito tempo eu achava que eu nunca era bom o suficiente. Quanto mais eu fazia, mais eu estava em débito. Porque eu sempre estava me cobrando, achando que eu não estava fazendo direito. E uma das coisas que eu falei já bastante aqui, que o feito é melhor que o perfeito. Às vezes a gente quer chegar numa perfeição que não vai chegar. Quer chegar numa oração que não vai chegar nesse nível de oração que você quer. Quando você se espelha numa pessoa e tem um padrão muito alto, você tem que entender que é um dia de cada vez. Tem pessoas que vivem uma vida depressiva porque está ligado ou no futuro ou no passado. Ou não consegue virar páginas daquele que você já foi, porque pela fé essa página já foi virada, você já é uma nova criatura. Ou vive uma vida ansiosa para aquilo que você quer ser, mas nunca planta o hoje. Deus, Ele quer ser o seu melhor amigo. E nós nos parecemos com quem andamos. É incrível, né? Quando você conhece alguém, você passa a andar com essa pessoa, você começa a pegar o jeito dela, né? As manias dela, os toques dela. E nós sempre vamos nos parecer com quem andamos. Isso é algo simples. Se eu ando com uma pessoa, muito com uma pessoa, eu vou me parecer com ela. Né? Até no meio dos jovens, algo que eu vejo muito, ali agora mesmo no Poder Jovem, teve um grupo de meninas que elas foram falar, né, diante da gincana que o bispo deu, e elas usavam muito... Explica direito. Uma gincana O que eu fiz? importante. Eu falei o seguinte, você tem 5 minutos para você fazer um grupo de 4 a 5 pessoas e você apresentar também numa apresentação de 5 minutos. Não dá muito tempo para pensar. Então fizeram um grupo com 5 pessoas cada um, 4 a 5 pessoas. Também tiveram 5 minutos para organizar o tema e 5 minutos para apresentar. Então no final alguns falaram mais, outros ficaram só com a raspa, né? Só ficaram com aqueles dois, uns só falaram 2 nome, minutinhos, mas todos foram lá. O propósito foi atingido, né? Da coragem. E aí um grupo de meninas, elas entre elas, né, elas andam juntas e saia sempre assim, tipo então, né, temos que ter temor, então, temos que ter reverência a Deus, não parava de falar o tipo. E isso é algo que nos jovens, Nossa, né, uma mania dos jovens. É quase um tipo. Quem já viu isso aqui, gente? Cada 10 palavras, 12 é tipo. Já pensou aqui no altar, né, pregando? Então, igreja. Tipo Pedro caiu. Pedro caiu, né? Então, você precisa andar com Deus. Não, vamos parar com o senão vai pegar. Então, você se parece com quem você anda. Então, essas gírias, né, essas colocações, você pegou de alguém. Você adquiriu de alguém que você conheceu, está andando. Mas temos que falar a linguagem de Deus. Mas só vamos conseguir ter a linguagem de Deus andando com Deus. Andar com Deus é construir um relacionamento íntimo e pessoal. E nos transforma em pessoas melhores a cada dia. Quem anda com Deus se torna uma pessoa melhor. Nos tornamos melhores em tudo. Como pais, mães, maridos, esposas, filhos e melhores amigos. É impossível andar com Deus intimamente e não sofrer uma transformação. Melhoramos diariamente na vida, no trabalho e na convivência. Quando eu passo a andar com Deus, eu melhoro em tudo. Eu melhoro na minha maneira de falar, eu melhoro no meu comportamento, eu melhoro na forma de lidar com as pessoas e de lidar com a vida, porque eu estou aprendendo com o meu melhor amigo. Deus, Ele quer ser o nosso melhor amigo, mas muitas pessoas não querem Deus como o melhor amigo. Porque para você ser o melhor amigo de Deus, você tem que renunciar.
Para ser o melhor amigo de Deus, você tem que estar disposto a entregar aquilo que Ele está pedindo. E o que Deus está pedindo é uma obediência. É igual a palavra que pregamos na quarta-feira passada, temer ao Senhor, temor ao Senhor, não é ter medo, mas sim ouvir o que Ele está falando, o que Ele está dizendo, porque Ele sabe o melhor caminho. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho, Jesus Cristo. E agora que somos, tá vendo? Agora que somos, a Bíblia já está afirmando agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Somos amigos, a Bíblia já coloca isso, agora que somos amigos de Deus. E como está esse relacionamento? Né? A bispa até esses dias ela estava falando ali na mesa que ter Deus como amigo é você sentar, né? Sentar, colocar uma cadeira e começar a conversar. E crer que Deus está sentado naquela cadeira conversando com você e você conversando com Deus. Você já fez essa experiência? Você está sozinho no seu quarto, na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, e você começar a conversar com Deus e começa a trazer à existência que Ele está ali do seu lado e que vocês estão conversando, cozinhando, lavando uma louça, lavando uma roupa, né, fazendo algo no trabalho. Isso é se tornar o melhor amigo de Deus. Eu falo isso, eu ensino muito isso para as crianças na escolinha, né? Como é fácil você falar com um amiguinho, né? Ali, você está falando, e por que com Deus essa dificuldade? Porque você não está vendo Ele? Mas Ele está presente o tempo todo. Deus está presente o tempo todo. Quando estamos aflitos, abatidos, como quando estamos felizes, comemorando algo, Deus Ele faz parte da nossa vida, Ele está na nossa vida em todos os momentos. É como uma pessoa que quando ela sai da igreja, ela crê que Deus abandonou ela. Não, Deus nunca abandona ninguém. Ele sempre está ali, pronto. E você tem que tornar de Deus o seu melhor amigo, porque isso vai te tornar uma pessoa melhor. Tem pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja e nada mudou. O comportamento, a maneira de falar, isso significa que você não tornou de Deus o seu melhor amigo. É incrível, né, quando uma pessoa, um novo convertido, é incrível quando você vê a evolução de um novo convertido. Né? Um novo convertido, ele chega na igreja, né, nos primeiros dias, chega daquele jeito, com seus jeitos, com suas manias, com as suas gírias, e de repente, aos poucos, você vai vendo aquela mudança, aquela transformação, ele começa a falar mais sobre a palavra, ele adquire o quê? Ele adquire aquele vocabulário da palavra de Deus. Esse é maravilhoso quando você vê um novo convertido. Quando eu cheguei no ministério, eu era jovem, e eu, para pirraçar a minha mãe, eu ia com a roupa mais curta na igreja, para pirraçar ela mesmo, porque eu não queria ir na igreja, então eu provocava ela de todas as maneiras. E eu sabia que aquilo era algo que ela ficava com muita vergonha. E aí eu fui para provocar. Só que quando eu cheguei no ministério, eu agia com provocação, esperando ser corrigida, pesada, massacrada, né? Esperando de tudo. E o que eu queria que acontecesse, não aconteceu. Muito pelo contrário, eu fui recebida com amor, com carinho, tiveram paciência. Nenhum momento falaram para mim, não, você precisa mudar essa roupa, você precisa mudar esse comportamento. Não. A palavra teve esse papel. Esse foi o papel da palavra. E a palavra foi entrando, e a palavra foi o quê? Me contrariando, eu comecei a ficar com vergonha, a palavra. E aí eu comecei a entender, comecei a mudar o meu jeito, comecei a ir com uma roupa mais comprida, sem que ninguém me obrigasse. Mas a palavra que foi entrando e foi transformando, foi mudando a minha maneira de falar, o meu comportamento, a minha roupa. E isso é se tornar amigo de Deus. Quando você se torna amigo de Deus, as coisas acontecem de forma natural, sem pressão.
né? E é maravilhoso quando as coisas vão acontecendo na sua vida de forma natural, sem pressão, mas de forma natural. E é isso que você tem que buscar para você. As coisas na sua vida precisam acontecer de forma natural. E só vai acontecer de forma natural com você se tornando amigo de Deus. Ele tem que ser o seu melhor amigo. Ele tem que ser seu parceiro. Sabe seu parceiro? Às vezes eu estou em casa, estou lavando louça, e meu Deus, eu começo a ali falar com ele, e eu vejo que ele está ali comigo. Às vezes lavando um banheiro, eu sei que ele está comigo ali, me ajudando, me apoiando, me orientando. E é isso que você precisa adquirir. Você que é jovem, adquira, faça de Deus o seu melhor amigo. Você não vai encontrar nessa terra ninguém melhor que Deus. Ele é o seu único e suficiente. Você não precisa de mais nada. Se você tem Deus como seu amigo, você não precisa de mais nada, está tudo certo. Ele supre tudo o que você precisa. É verdade. A grande realidade de um relacionamento com Deus é que a gente viu no Jardim do Éden. Sim. Uma amizade, uma naturalidade. Você não vê rituais, cerimônias, simplesmente Jesus andando. Você vê Jesus passava, quando dava o final da tarde, aquela brisa, e estava lá, Deus andando, e mostrando que nós podemos ter uma convivência diária, sem cerimônias, sem regras. A gente vê muito isso no Velho Testamento, os sacerdotes passando horas para se preparar, para fazer a cerimônia, para se encontrar com Deus. E a partir do momento que Jesus foi à cruz por nós, o véu foi rasgado, e aquilo que nos separava de Deus foi tirado. Você não precisa viver no Velho Testamento. Você não está no Velho Testamento. Você está no tempo da graça. O tempo que você não precisa botar as estolas sacerdotais, fazer as cerimônias, pegar o animal, ritual, né? O ritual, matar, fazer a expiação. Simplesmente você vai no canto da sua cama, está dirigindo, está no carro, está na escola. Está no momento de alegria, de felicidade, está comendo, está de jejum, está falando, está pensando. Você vive com Deus. E o Senhor nos ensinou a viver dessa maneira. Simplesmente você tem um relacionamento. Quanto mais, eu ainda falava com uma pessoa que, como você sabe que você tem uma intimidade com alguém? Quando você não se sente desconfortável em ficar muito tempo olhando no olho dela. Às vezes você fica muito tempo no olho na pessoa e você abaixa o olhar. Sente aquela falta de intimidade. Tem pessoas que estão assim, tem medo de olhar nos olhos de Deus. Tem medo de falar com Deus. Coloca uma barreira, se coloca sempre menor. O Senhor te chamou para ser santo, seja santo como eu sou santo. O Senhor te colocou no mesmo nível. O Senhor não quer que você se viva uma vida abaixo, te diminuindo, achando que você é menor, que você não tem capacidade para fazer nada, para realizar nada, que você não é útil. Tem muitas vezes, muitos jovens eu vejo que, por através de vícios, por pensamentos, por fraqueza, por uma instabilidade emocional, sempre está trocando coisa grande por coisa pequena. Ao invés de estar na presença de Deus, ao invés de botar um filme que relata um pouco, e não digo que você não pode ver seus filmes, cada um pensa e cria e faz da maneira, mas existe uma maneira. Eu principalmente, eu falo por mim, eu sempre tive um problema com disciplina. Eu sempre entendi que o que eu preciso fazer, eu vou fazer. A meta de venda, vamos dizer assim, a meta de venda no final eu vou bater, mas vai ser do meu jeito. E do meu jeito não funciona porque eu comecei o quê? Ter problema com o horário, dormia muito tarde, fazia do meu jeito. E eu comecei a perder alguns momentos. Acreditar que eu era uma pessoa mais noturna. E a questão não é que mais noturna. Tem pessoas que gostam mais da noite? Claro que tem. Mas você precisa olhar. É uma exceção. Porque todo mundo foi criado para acordar cedo, para você ter uma rotina, para você dormir cedo. Tanto que quando você dorme à madrugada e acorda depois, você nunca fica tão descansado como você dormisse umas 10 horas da noite, 11 horas. E tem pessoas e pessoas, tem pessoas que, como a bispa mesmo falou, que passou uma época da vida dormindo 3 horas por noite, e há um propósito, há uma graça para isso.
Mas se os seus filhos acordam de manhã e você está dormindo nesse momento, você está agindo com egoísmo. Se a tua família acorda de manhã e tem uma rotina, e você, ao invés de você colocar o que é mais importante em primeiro lugar, colocar seus filhos em primeiro lugar, ter um café da manhã com toda a família, fazer o cultinho, mostrar a importância de estar sentado à mesa. Quantas vezes a gente está ouvindo nos programas da bispa o quanto ela fala sobre sentar à mesa, a importância de sentar à mesa. E é maravilhoso. Hoje eu vejo a importância de você homem, de você mulher, de estar à mesa com a sua família. Às vezes você não consegue um certo horário, às vezes você tem algum problema com a sua rotina, mas sente à mesa. Pelo menos uma refeição ao dia, esteja à mesa, no café da manhã, no almoço, no jantar. Nós não podemos perder essa presença, porque nós temos muito pouco tempo. É como se fosse uma estrada, né? Nós vamos ficar aqui 80, 90 anos, não sei, às vezes uns ou outros vão chegar mais ou menos. Mas, se você pega, eu falo pelos meus 2 filhos, um tem 8, um tem 6, outro tem 8. Vão ter quantas apresentações? Uma por ano? Eu vou ter 8 apresentações, se eu perder 5, só vou ter 3. Quantas festas de aniversário? Quantas oportunidades de dormir na cama com você? A vida passa muito rápido. E a gente acredita que nossa felicidade sempre está em algum lugar. Mas nossa felicidade está aqui no agora. A sua felicidade, a sua plenitude, o seu preenchimento está nesse momento. No momento que você olha para o olho do seu filho e você diz que ama. No momento que você pega numa Bíblia e você vê que é mais importante do que o celular. No momento que você entende que o Senhor veio para tirar as nossas dores, você veio para trocar uma condenação que às vezes você está carregando desnecessariamente, esse peso, esse fardo desgraçado que você está carregando, e você vê que não valeu a pena ficar carregando, te cobrando. É viver uma vida leve. Um relacionamento com Deus é um relacionamento leve. É um relacionamento sem cobrança. Eu falei aqui que quanto mais você tem temor a Deus, mesmo menos tempo você passa pedindo perdão. Porque o temor a Deus te traz um respeito. Simplesmente você respeita. Se eu estou com a minha esposa do meu lado, e eu faço um exemplo rápido. Se você é um homem que sabe que tem esposa, você ama a sua esposa, você não vai passar do lado uma mulher bonita e ficar olhando, você respeita a sua mulher. Mesmo perto, mesmo longe, porque primeiro você teme a Deus. Mas caso você não tivesse temor nenhum, a tua mulher está do lado. Quantas vezes a gente vê o cara olhando e a mulher vai lá e dá um tapa nele, ele fala, ai, desculpa, então eu não vou olhar. É a mesma coisa a Deus. Ele está do teu lado. Você não vai mentir porque Ele está do teu lado. Você não vai olhar e ficar com pensamentos imorais, tentar procurar teu erro, ficar procurando os seus olhos, procurando um pecado. Ele está do teu lado, você respeita quem está do teu lado. É como sempre você estivesse no altar, aquele momento que você está casando, e está lá repetindo as palavras do pastor, e você fala, eu aceito, eu respeito, eu sim, é na alegria, na doença, é na saúde, na pobreza. Na saúde, na pobreza. Até que a morte. Até que a morte os separe. Então, você sempre está com Deus. Então, eu entendi que a minha alegria, a minha felicidade está no agora. E se eu não consigo ter uma rotina de manhã com o Senhor, eu tenho a tarde. Se eu não tenho a tarde, eu tenho a noite. Mas eu tenho. Mas antes de tudo, eu não vou me pesar por eu não ter conseguido ler a Bíblia no dia, porque eu sou a Bíblia que os meus filhos precisam. Antes de eu botar a Bíblia na mesa e pregar uma palavra, eles estão olhando e eu sou a Bíblia. A maneira que eu falar de Deus, com as minhas atitudes, eu estarei levando eles para um outro nível, derrubando eles na fé. Então, nós temos poucos anos para impactar.
Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar para quando crescer não se desviar dela. Então, quantas apresentações eu vou ter, quantas festas, quantas viagens, quantos abraços, quantos beijos. A vida passa muito rápido. E isso aqui é como uma gota do oceano. E Deus, Ele nos traz para viver esse oceano, é a vida eterna. O que nós estamos vivendo nessa terra é uma gota. E o que o Senhor nos chama é para viver todo o oceano. E nós precisamos entender, eu pratico. O Senhor nos trouxe para viver uma vida prática. Quando você pratica a presença de Deus, você vive uma vida prática, não é uma vida difícil. Quando você pega um aparelho de celular, você vê a dificuldade para mexer. Uma das coisas, quando você pega uma certa marca, que tem uma maçãzinha atrás, muitas pessoas falam da simplicidade do telefone. Quando você pega uma outra marca, muitas vezes tem muitas pessoas que falam, mas essa marca é mais difícil, você tem que entrar ali no arquivo, mas a outra é mais fácil. Tudo que simplifica a nossa vida, a gente gosta. Se você simplifica um lugar, você gosta. Se você simplifica tanto que faz tanto sucesso o fast food, porque é uma coisa rápida, mas não quer dizer que é boa, né? Para o seu corpo, mas para o seu paladar pode ser, mas para o seu corpo não é. A gente precisa viver essa vida. Uma vida que é simples, uma vida prática, uma vida que é uma rotina. E uma das coisas que eu entendi que eu precisava estabelecer e mudar a minha rotina. Deus não vai entrar na minha rotina, porque a minha rotina não funciona para Deus. Saul, ele queria estabelecer o seu modo operante com Deus, e não funcionava assim. Não adianta você tentar acelerar um sacrifício, você tentar acelerar um prazo, você tentar acelerar alguma coisa com Deus. Você espera, você confia, você sabe que tem um tempo certo determinado para todas as coisas. Em Romanos 5,11 diz, e não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O sacrifício do Senhor nos mostra a importância do que Ele fez. Antes de eu querer pegar a minha cruz, eu preciso entender o que simboliza a cruz. O Senhor não vai te chamar para você pegar a sua cruz antes de você entender o motivo que Ele foi à cruz. Entenda por que Ele foi à cruz. Entenda o poder da graça que foi nos liberada através daquele sacrifício na cruz. E a partir daquele momento que você entende o que Jesus fez na cruz por mim, eu entendo que não é somente agora eu conheço o que Ele fez, mas agora eu pego a minha cruz e sigo. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício de Jesus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 3 diz, proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 1,9 diz, fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê passagens e passagens, inclusive em 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Você vê inúmeras passagens nos chamando para ter uma comunhão, para ter um relacionamento, uma intimidade, uma aliança com Deus. Em João 15,15 diz, já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Eu ainda peguei o significado aqui de servo, dependente de um senhor, de um poder ou força incontrolável, um escravo, aquele que não é livre, não tem direito e bens. O Senhor não te chamou para você viver uma vida de servo, o Senhor te chamou para você viver uma vida de amigo. E quando você entende que você é amigo, ainda eu peguei a tradução. Amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto,
consideração, respeito com outra pessoa. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre. Você tem um relacionamento, simplesmente é isso. Você não é escravo de algo, escravo de você sempre estar pagando uma dívida que nunca paga. Quando você vê aquelas viagens que às vezes os mexicanos ou outros países fazem para os Estados Unidos, o valor é tão alto que se paga para fazer essa viagem, e a pessoa depois tem que trabalhar por tantos anos, e a pessoa está num lugar, ela chegou no país que ela queria, mas ela não é livre, ela tem uma dívida ainda, e aquilo parece que nunca é pago. Quando pessoas são, muitas vezes, vai para um outro continente, outro país, é a mesma coisa. A dívida é tão alta e sempre essa dívida aumenta. Você nunca consegue pagar essa dívida. E viver uma vida de dívida é uma vida escrava. O Senhor não te chamou para você viver uma vida de dívida. O Senhor já pagou essa dívida. Jesus veio para pagar essa dívida. E viver uma vida quitada é uma vida que você consegue ter paz. Você tem sono, você tem aquela noite, aquele sono profundo. Você não tem aquela indigestão, né? Você tem paz com a sua família, você pode andar com a sua cabeça erguida, você pode olhar no olho das pessoas. Jesus te chamou para você ser amigo. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Torne-se amigo de Deus, conversando com Ele constantemente. Jamais cultivaremos um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana ou até mesmo tendo um período de busca diária. Uma amizade com Deus é construída ao partilharmos com Ele todas as nossas experiências. É preciso convivência. Você convive com Deus? Ser amigo de Deus é compartilhar com Ele todas as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins. Ser amigo de Deus é conversar com Deus, não apenas quando eu vou na igreja. Quando você está aqui na igreja, no culto, daqui a pouco vamos pedir para você se colocar de pé, vamos orar. Será que você trata a oração como um ritual, porque o pastor, a pastora está te obrigando, ou porque você acredita que esse é o momento que agora eu vou conversar com Deus? O momento da palavra é o momento que o seu amigo, o Senhor, está falando com você. O momento da oração é o seu momento de falar com o seu melhor amigo. Então, o culto é o quê? É onde você vai aperfeiçoando e crescendo nessa amizade. Você está sentado aí agora, você está ouvindo o culto, não está? O seu melhor amigo está falando com você através da palavra. Daqui a pouco vai chegar o momento em que você vai se colocar de pé e vai ser o momento que você vai falar com o seu melhor amigo. A amizade com Deus não é somente Ele falando, não, somente Deus fala, não. Eu falo, eu também converso com Deus. A oração não pode ser uma regra, uma obrigação, ou até mesmo como o Fer acabou de dizer, um ritual. Oração é conversar com Deus, é dizer para Deus o que eu preciso, o que eu necessito, as minhas dificuldades, como eu faço, como Ele pode me ajudar, no que Ele pode me ajudar. É uma conversa. Semana passada, a bispa estava ensinando a alguém alguma coisa que eu não me lembro agora, estava tentando agora recordar sobre isso, e ela estava falando exatamente que ser amigo de Deus é ter essa intimidade, é puxar a cadeira, Deus, vem aqui, senta aqui ao meu lado, vamos conversar. E é claro que Deus sabe da nossa necessidade de toque físico, não é mesmo? Porque somos humanos, somos seres humanos e precisamos do quê? De um abraço, muitas vezes precisamos de um colo. E como, pastora, nós conseguimos isso de Deus? E ela ensinou.
Você pega a sua Bíblia, abraça a sua Bíblia, porque a Bíblia é como se fosse o corpo do Senhor. Então você abraça a sua Bíblia com toda a sua força, que você vai estar abraçando o próprio Senhor, porque a Bíblia é como um corpo, é o corpo do Senhor, é a palavra dele. Por isso que temos que ter respeito pela Bíblia. Nada pode ser colocado em cima da Bíblia. A Bíblia não pode ficar jogada, porque a Bíblia, ela representa o Senhor. E é aquele momento, sabe aquele momento que eu estou orando, mas eu preciso de um abraço, ai meu Deus, como eu preciso de um abraço. Você pega e abraça a sua Bíblia. E ela ensinou isso, meu Deus, é isso. O Senhor, Ele nos transmite todas as linguagens. O Senhor transmite todos os dias, Ele nos ensina que Ele nos ama. E Ele pratica na nossa vida as 5 linguagens do amor. As palavras de afirmação. A sua linguagem do amor é palavras de afirmação? Olha a Bíblia, tantos de palavras de afirmação que tem. Você é forte, você é corajoso, você é meu amigo. Olha o tanto de palavras de afirmação. O que mais você quer ouvir? Promessas e mais promessas. No Senhor encontramos o toque, que é a palavra, abraçar a Bíblia, o toque físico. E muitas vezes o Senhor, Ele sabe da nossa necessidade e Ele usa alguém que você nem conhece muitas vezes para chega em você, te dá um abraço, te abençoa com algo que você estava precisando. Que melhor amigo é esse? Esse é o nosso Senhor, Ele é o nosso melhor amigo. Então, toda vez que você se sentir sozinho, abandonado, né? Agora mesmo o Fer falou da mesa, tem pessoas que moram sozinhas, né? E às vezes falam, nossa, Bis, quando o senhor fala da mesa, eu moro sozinho, o que eu vou fazer com essa mesa aqui? Ei, você tem a melhor companhia que você poderia ter. Você pode sentar, arrumar a mesa lindamente, sentar você, arrumar uma cadeira ali para o Senhor, com a sua Bíblia do lado, e fazer a sua refeição com o Senhor, com o seu melhor amigo. Então, daqui a pouco, quando for o momento da oração, como que você leva o período da oração? Tem pessoas que no período da oração dá sono, né? Dá preguiça, hora da oração. Tudo bem, é o seu momento de falar, não quer falar? Vai perder a oportunidade. E você não tem pessoas também que têm isso. Não, eu só oro na igreja. Isso você não está construindo um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Isso aí não é um relacionamento, não. Isso aí é um caso, né? Não é uma amizade, é um casinho que você está tendo. Né? Eu vou ali na igreja ter um caso e só vou ali orar um pouquinho com o Senhor. E às vezes chegar na igreja nem ora. Dorme no culto, né? A Bíblia até falou que a igreja, ela realmente cura as pessoas da insônia. Aquela pessoa, ela passa a ser saudável porque ela não toma água durante o dia inteiro. Ela chega na igreja, ela tem uma sede violenta. Então, ela se torna saudável. O sono que ela não tem, que ela fala, não, tem dificuldade de dormir. Ela senta aqui nessa poltrona, o sono vem, que é uma belezinha. Né? Então, a igreja, ela cura durante o culto. Que nada, isso é espiritual, é o diabo querendo te distrair. Porque o seu amigo está falando e o diabo está querendo te distrair. Não vai escutar não vai escutar Deus, não. Deixa ele para lá. Então, presta atenção. Quando você está no culto, você está cultuando. Você está crescendo e aperfeiçoando o seu relacionamento com Deus. Então, a hora da palavra, seu amigo está falando. Não esquece disso, tá bom? Na hora da palavra, o seu melhor amigo está falando com você. No momento da oração, você que vai falar e conversar com o seu melhor amigo. Anota isso, não perca, que eu tenho certeza que a partir de agora a sua oração não será aquela oração. Ai, está acabando o culto? Que eu quero ir embora? Não, você vai ter respeito e reverência. O que nós temos hoje, batemos no peito, que a gente tem orgulho de ter? Talvez um diploma, você fala algumas línguas, você tem um carro novo, uma casa nova.
Talvez você tenha um corpo bonito, talvez você tenha dinheiro. O que você se orgulha? Tudo isso passa. A cada minuto que passa, a gente está ficando mais velho. A cada tempo que passa, o pneu está ficando do carro mais gasto, o carro está envelhecendo, já não é mais do ano, o celular já fica ultrapassado, o cabelo vai ficando também branco. Não o meu, que o meu não está, passo o Grace sem brincadeira, pelo amor de Deus. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, em Jeremias 9. Porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito. Será que a gente tem alguma coisa para se orgulhar? Se orgulhe de conhecer a Deus. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Porque tem gente que conhece, mas não entende. Tem gente que entende, mas não conhece. Conhecer intimidade. Então, não é só você conhecer, ter um momento com o Senhor, mas entender o que Ele quer de você. Um relacionamento é com duas pessoas. Você não cria um relacionamento com uma pessoa só. Você não casa com você mesmo. Você fez, e como o Senhor ainda, Deus ainda fez isso no Jardim do Éden. O homem caiu em um sono profundo. Deus foi lá, pegou uma costela e fez a mulher, porque não é bom que ele fique só. Porque eu, Senhor, sou Deus de amor. Isso já quebra tanta visão que muitos chegam na igreja, que muitas vezes eu vejo um Deus que condena, um Deus que pesa, um Deus difícil, um Deus que eu nunca consigo agradar. E faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Então Deus está falando com uma clareza muito grande que o que Ele quer é justiça, como você vê o próprio Jó. Deus se gabava de falar de Jó. Não há ninguém como ele na terra. Um homem justo, um homem reto, um homem que teme a Deus, um homem que se desvia do mal. É difícil imaginar uma amizade íntima entre um Deus perfeito, um Deus invisível, onipotente, e um ser humano limitado, um ser humano limitado e pecador. É fácil imaginar um relacionamento assim? Mas quando você imagina que Deus, Ele quer um relacionamento de mestre e servo, um relacionamento de criador e criatura, um relacionamento de pai e filho, é muito mais fácil. O que o Senhor te chama a compreender hoje é que Ele quer que você não coloque Ele nessa distância, Ele quer que você se aproxime dEle. E que você não coloque esse muro entre você e Deus. Deus te fez assim, Deus sabe que você é pecador. Deus sabe que muitas vezes você vai cair e vai errar. Mas Ele é como um pai ensinando um filho. E o que o Senhor quer é que nós venhamos tornar amigo de Deus, conversando com Ele continuamente. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orem continuamente. A oração é algo que não precisa ser feito somente de olhos fechados. Eu já falei inclusive isso aqui. Uma vez uma pessoa me perguntou, bispo, por que eu preciso orar com os olhos fechados? E eu falei simplesmente que não é difícil se concentrar com o olho aberto. Quando você está com o olho aberto, está lá, a pessoa passa, o cachorro está fazendo xixi, o ônibus está passando, você está vendo tudo acontecendo. E é difícil haver uma concentração. Você quebra um sentido para aguçar um outro sentido. Então a questão da oração, quando falo tem que orar de olhos fechados, é importante essa conexão. Então, a oração é você viver com Deus. É você orar continuamente, é você não parar. Não é porque você está me ouvindo agora que você não está orando. Eu estou orando a Deus. Porque quando eu sirvo a Deus, quando eu faço tudo para Deus, você começa a ter um relacionamento com Ele. Porque você é guiado pelo Espírito. E guiar pelo Espírito não é guiado somente quando você está orando. Muito pelo contrário. Você está lá, dirigindo o seu carro, alguém te fecha, opa, eu sou servo de Deus.
eu não vou cair nessa tentação. Alguma coisa acontece, eu não vou, vem um troco errado, eu não vou cair nisso, porque eu já não sou assim mais. Orar continuamente significa conversar com Deus enquanto fazemos compras, trabalhando, ou realizando qualquer tarefa diária. Um conceito que muitas pessoas erram é passar seu tempo com Deus significa passar um tempo sozinho com Deus. É claro que, como exemplo de Jesus, eu falei ainda agora há pouco, ele se separava, ele tinha o seu momento com Deus, mas tudo que você faz pode ser passar seu tempo com Deus. Se for ele fazendo uma viagem, passando um tempo com a sua esposa, trabalhando, tomando banho, entrando numa piscina, fazendo qualquer tarefa rotineira e muitas vezes insignificante na sua visão, é passar um momento com Deus. A prática da presença de Deus é algo que precisa ser entendido hoje. A chave para uma amizade com Deus não é mudar o que você faz, mas mudar a sua atitude em relação ao que você faz. Deus não quer que você mude a sua rotina, que você vai para um convento e vá lá ficar com os monges. Antigamente a gente via muito isso, né? Hoje eu não sei como está, acredito que está igual. Mas batia um sino, dava hora em hora, os monges paravam, ia lá ter seu momento e orava. Viviam para aquilo aqui. Se separava no convento, no alto da montanha, e lá eles se santificavam. Mas qual o sentido de você ser luz se você não pode iluminar no meio da escuridão? Qual o sentido de você salgar um mundo que não tem sabor se você não pode ir lá e ser esse sal nessa comida? Então nós somos chamados para iluminar. E você ilumina simplesmente sendo você e sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Mude hoje, não aquilo que você faz. Obviamente, se você estiver fazendo algo que desagrada a Deus, você tem que parar urgentemente, porque isso é desobediência. Mas o Senhor quer que você coloque Ele no seu dia. Insira Ele. É como você bota um anel, uma aliança, você bota um relógio. Coloque Deus na sua vida, mas não como um acessório, mas como uma parte do seu corpo. A bispa ainda falou recentemente que é como fosse uma cutícula. Você faz parte desse corpo. E se até um dedo, uma unha está inflamada, você já não tem um movimento perfeito. Uma cutícula que seja inflamada, as mulheres sabem, talvez alguns homens também sabem, né, Felipe? Então, muita gente sabe que acontece isso. Às vezes você vai lá, corta, machuca, inflama, você não consegue botar um tênis mais, você já começa a mancar, né? Tem algumas coisas que já fica a sua limitação no seu movimento. E o Senhor quer que você tenha total perfeição. O Senhor vem para te completar e não para te deixar deficiente. Ele veio para te deixar perfeito na sua imperfeição. Ele veio para te completar na sua vida incompleta. Então saiba que Deus ele veio para te preencher e não, muitas vezes, te fazer ser uma pessoa esquisita, mas sim você impactar no meio dos normais. Nós somos um anormal, isso não é ruim. O Davi, ele falou ainda para mim, hoje, falou ontem também, né? Que ele tem esse costume, fez isso ontem de novo. Ele leva a Bíblia para a escola, e aí ele na hora do recreio, não, na hora da educação física, ele pegou a Bíblia dele, levantou e falou, quem quer tocar na minha Bíblia? Aí ninguém veio, né? Ficaram olhando para ele lá e voltaram o que estava fazendo. E ele faz isso muito, porque ele veio fazendo isso na Praça da Sé. Eu pego a minha Bíblia, e falo para eles tocarem, para tocar na verdade. Eles tocam em tanta coisa, né? Tocam em cigarro, bebida, droga, botam em tudo. Eu falo, isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro. Eu falo para tocar. E ele fez isso aqui, ele estava falando hoje, papai, ele estava falando ontem para mim ainda. Papai, não, hoje indo para a escola. Ele falou, papai, lá na minha escola, eles só querem saber de Pokémon, Ronaldinho, eles querem saber um monte de coisa. E eu sou o único que é cristão, eu sou o único que teme a Deus, que conhece Jesus. Falei, esse é o maravilhoso. Tem alguém que está lá. Isso não é ruim, amor. Você está lá. E você está lá para impactar.
né? Às vezes alguns não têm esse entendimento, ou muitas vezes não têm essa coragem, pode até ter Deus no coração, mas não tem a criança, às vezes não está lá, não tem essa coragem, essa influência dos pais. Mas você está lá, e você de 1 faz 2, e de 2 faz 4, e de 4 faz 8, e assim segue. Domingo, ainda veio um jovem falar comigo, e ainda eu falei isso ainda no culto da segunda-feira, e eu fiquei muito impactado com isso, né, e tenho certeza que vocês vão ficar muito impactados, que ele começou simplesmente ir lá, e levar a Bíblia para a escola, e chamar uma pessoa para ler com ele. Essa uma virou 2, né, depois virou 3. E hoje eles estão em torno ali, acho que de 12, 13 pessoas, inclusive já o professor também está. E naquele momento, quando ele estava sozinho lá, não influenciava ninguém, né? E no sentido assim, não incomodava ninguém. Agora estão em 12. E o vice-diretor já chegou nele e falou, ou você para, ou você cria uma rodinha de oração com todos, né? Uma rodinha, não, um momento aí de uma reunião com todos, e todos falam da sua religião. E ele falou, bispo, eu queria uma direção, o que eu vou fazer? Porque eu não quero isso. Eu falei, mas claro que você não quer. Até então, ninguém incomodou. Agora você está tomando toda a escola. De 1 virou já 12, indo para 13, indo para 14. E tinha pessoas ali ainda que não tinha nem Bíblia, não conhecia Jesus. Né? Não estava entendendo, não tinha essa visão de Cristo. E ainda eu falei, não, eu vou participar desse mover. Fui lá, peguei 2 Bíblias, né, para presentear, dei 2 Bíblias para ele. Depois ele mandou a foto para mim da jovem, né, da menina, né, tirando foto com a Bíblia na mão. Eu falei, meu Deus do céu, mais um para a glória de Deus. E o Senhor está aí, a gente está entrando e cada vez mais estamos tomando. Né? O diabo ele vai vir assim, ou você para, ou você se torna mais um. E nós não fomos chamados para mais um. E eu falei para ele, sofra as consequências. Porque a palavra de Deus fala, aquele que se envergonha de mim, eu me envergonho de você. Você não vai parar. Nós não fomos chamados para ser assim. Eu aceito tudo, vou viver um relacionamento relativizando tudo, eu aceito tudo. Chega a tal pessoa, você pode aceitar a pessoa, mas você não aceita os atos da pessoa. O Senhor nos aceita como nós somos. O Senhor, acabei de falar, o Senhor é amor. Mas amor também vem com correção, vem com transformação. O Evangelho é transformação. E nós hoje, através dessa prática, nós precisamos ser transformados e também transformar. Se coloque de pé, por gentileza. Agora chegou o seu momento. Tá bom? Então acorda. Não chegou esse momento. Chegou o momento. Não, eles já estavam em oração. De conversar com Deus. A Bíblia diz, orem continuamente. Você já estava em oração continuamente. Agora. O Senhor não saiu, foi lá no banheiro e depois voltou. Não. Ele nunca sai do nosso lado. Ele sempre é aquela pessoa lá que está lá, esperando. A melhor atitude, o melhor ato, o melhor comportamento. É como você tivesse. Né? Eu acho muito bonito essa reverência. Que quando o pai da noiva entra com a noiva indo até o altar, você vê, é uma reverência, um passo de cada vez. Você vê o pai da noiva sempre dando um passo de cada vez, por quê? Porque ela está com vestido, ela pode tropeçar. É ou não é? Não é bonito isso? Não é uma imagem bonita? É a imagem do zelo, a imagem da proteção, a imagem da calma, a imagem de você amar a pessoa, estar um passo junto com ela. Eu não posso andar muito, senão ela pode escorregar no véu. Ela está desfilando, ela não está correndo. Uma pessoa, quando você entra na igreja, você está indo até o altar, você não pode simplesmente correr, e muito menos andar muito devagar, quase parando. Você caminha, você desfila, é o seu momento. É o momento que a gente está se entregando para o noivo. Então, saiba que Deus está ao seu lado a todo momento. E Ele não vai deixar você cair. E se você tropeçar, Ele está lá com o braço estendido para te segurar. Então, às vezes você tropeçou, às vezes você errou, às vezes você criou um Deus na sua cabeça. Deus quer que você mude toda essa visão desse Deus condenador, esse Deus pesado,
coloca realmente no lugar dele. Um pai com um filho, um noivo com uma noiva. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu peço, meu Deus, nesse momento, que o Senhor visita cada coração, meu Deus. Tem corações aqui, Senhor, que criaram um Deus próprio, um Deus pesado, um Deus que não ama como deveria amar. Muitos criaram deuses e deuses, meu Pai, mas o Senhor, meu Pai, é um só. E a Tua palavra nos revela, meu Pai, quem é o Senhor. E mais do que isso, Senhor, o Senhor nos ensina, experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O Senhor, meu Pai, quer que nós venhamos experimentar isso. Meu Deus, e somente comer dessa comida, meu Pai, porque a sua comida, meu Pai, não é uma comida que enjoa. Não é uma comida, meu Pai, que enfraquece. Não é uma comida, meu Deus, que muitas vezes nos deixa, Senhor, anêmico. Mas o Senhor, meu Pai, nos alimenta para nos fortalecer, meu Deus. E eu peço que o Senhor fortaleça. Meu Pai, fortaleça cada jovem. Fortaleça, meu Deus, a cada um, Senhor, que até então não estava praticando, não estava orando continuamente, não estava vivendo, meu Pai, esse relacionamento, meu Deus. Que possamos viver esse relacionamento íntimo, pessoal, sincero, honesto, meu Pai. Esse relacionamento, meu Pai, sem cobranças. E sim, meu Deus, sempre essa dívida foi paga. Nós precisamos querer, meu Pai, o Senhor, e não, meu Pai, buscar pagar uma dívida, porque a dívida já foi paga, meu Deus. Oh, meu Deus, nos ajuda. Meu Pai, cure as feridas, levanta o caído. Meu Deus, fortalece, meu Pai, os fracos. Meu Deus, o Senhor nos ensina, meu Pai, para viver uma vida, meu Pai, pela fé. E pela fé, meu Deus, eu creio e declaro, meu Pai, que essa geração é a geração mais poderosa, mais valente, mais cheia do Espírito Santo. Eu declaro, meu Pai, o Ministério Mudança de Vida em cada casa, em cada família, em cada escola, nas faculdades, nas redes sociais, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, um povo corajoso, um povo valente, um povo que não se submete ao diabo, não se submete às regras, meu Pai, do mundo, mas sim, meu Deus, anda por um padrão, meu Deus, o padrão do céu, Senhor, o padrão que o Senhor, meu Pai, já nos ensinou. E cada um, meu Deus, eu sei que cada um, meu Pai, tem graça para viver e praticar, meu Pai, essa vida. Que daqui, meu Pai, saiam hoje homens e mulheres que se relacionam com o Senhor de maneira sincera, de maneira contínua, de maneira, meu Pai, que é uma vida, o Senhor faz parte desse corpo. Meu Deus, que cada um receba, meu Pai, esse temor, esse respeito, meu Pai, e viva, meu Pai, esse relacionamento, meu Pai, profundo, que o Senhor nos chama para viver, indo para águas mais profundas, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, eu te amo demais, Senhor, e peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude, que nenhum, meu Pai, venha se perder, e que aquele, meu Pai, que até então está perdido, meu Pai, o Senhor venha resgatar, meu Deus. Meu Pai, busque, meu Pai. Meu Deus, não deixe, meu Deus, essa pessoa se perder, aqueles que pararam, abandonaram, desistiram, aqueles, meu Pai, que por algum motivo, Senhor, acreditou numa mentira. E o Senhor chama, meu Pai, para nós vivermos uma verdade, porque aquele que conhece a verdade identifica uma mentira, meu Deus. E que nenhum de nós, meu Pai, venhamos mais perecer pela falta do conhecimento, porque a falta do conhecimento, meu Pai, leva à morte. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de cada um, Senhor. Eu quero abençoar, meu Pai, a cada jovem, a cada pai, a cada homem, mulher, a cada membro, a cada líder, a cada igreja. Eu abençoo as famílias, as crianças. Eu abençoo, meu Pai, o trabalho que nós iremos realizar daqui a pouquinho, às 2h da manhã, meu Pai, no relacionamento com Deus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso culto dos jovens, que será sábado e que será poderoso, e que teremos vidas transformadas, jovens, meu Pai, convertidos, e que teremos, meu Pai, um trabalho extraordinário, sobrenatural, meu Pai. Não creio,
creio, meu Deus, e declaro, meu Pai, no melhor culto, no melhor trabalho das nossas vidas até então, meu Deus, porque o Senhor que estará à frente, meu Pai, e não somente para jovens, é para os pais, é para as famílias, é para todos, meu Pai, porque, meu Deus, se eu não sou jovem, eu tenho amizade, sou tio, sou neto, sou irmão, sou filho. Meu Deus, todos nós, meu Pai, temos um jovem para cuidar. Da mesma maneira, meu Pai, que o Senhor nos chama, meu Pai, e o Senhor cuida de nós. Da mesma maneira que o Senhor já trouxe uma pessoa para cuidar de nós, hoje, meu Pai, é a nossa vez de cuidar de outro. Que hoje, meu Pai, possamos cuidar de outros. E ser, meu Pai, como o Senhor nos ensina, deixa as 99 só para encontrar a ovelha perdida. Muito obrigado, meu Pai. Eu agradeço por esse culto, por essa reunião, por essa palavra. Peço que, meu Pai, que o Senhor nos ajude, meu Deus, por essa casa firme, meu Deus. Que todos aqueles que passaram por esse altar, ou passarão, meu Deus. Eu peço que essas orações sejam confirmadas, que sejam ligadas na terra para que seja ligada no céu. E que cada um, meu Pai, seja cheio do Espírito Santo. Entenda, meu Pai, que nós não estamos aqui para realizar uma oração, meu Pai. Nós estamos conversando com o Senhor. E que conversa, meu Pai, estou tendo? Qual é a maneira, meu Pai, que eu estou me relacionando? O Senhor não nos chama, meu Pai, para gritar nas sinagogas, mas o Senhor nos chama, meu Pai, para entrar para a porta do nosso quarto e orar, meu Pai, ali, para um Deus que nos ama e sabe, meu Deus, que nós somos dependentes do Senhor. O Senhor, meu Pai, é mais importante que o ar que respiramos, ou o sangue que passa pelas nossas veias, meu Deus, porque é o Senhor que fez tudo, e é o Senhor que sustenta tudo. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor...